Fala rapaziada, aqui quem fala é o professor Moacir e hoje vou discutir aqui com vocês aqui alguns exercícios aí dentro de uma avaliação realizada estes dias atrás, ok? Então vamos lá então pessoal, ó, a avaliação aqui em questão é uma avaliação de química e nessa avaliação nós vamos discutir então sobre polaridade e sobre forças intermoleculares, bem como as interações intermoleculares que aqui ocorrem, certo? Então a primeira questão, por exemplo, ela diz o seguinte, ó, dentre as substâncias representadas abaixo, indique aquela que é constituída apenas de moléculas polares, né? Então vamos pegar aquela que é constituída apenas de moléculas polares. Então o que nós temos ali, ó? Nós temos lá iniciando o nosso CO2, correto? Depois nós temos a água, que é o H2O. Depois nós temos o BF3, certo? Depois nós temos o Cl2 e depois aqui por último o CCl4, correto? Vamos lá, para nós sabermos quem é polar e quem é apolar, nós devemos observar então a soma de vetores, né? Se essa soma de vetores for igual a zero, essa será uma molécula do tipo apolar. Se essa soma de vetores for diferente de zero, isso aqui será uma molécula do tipo polar, certo? Então, ó, pegando isso aqui, a primeira, o que nós temos aqui na primeira? Temos o CO2, portanto, nós temos C-O, CO2, certo? Depois nós temos a água, então, ó, água, certo? Ó, angular. Depois nós temos o BF3, que tem uma geometria do tipo trigonal. Depois nós temos aqui, ó, o ClCl, que é o Cl2, que é uma geometria linear. E por último nós temos a geometria tetraédrica do tetracloreto de carbono, certo? Vamos lá. Carbono, ele é delta menos, o oxigênio é, ou melhor dizendo, carbono é delta mais, o oxigênio é delta menos, o oxigênio é delta menos, ou seja, mais eletronegativo. A soma de vetores vem nessa direção, portanto eu posso cortar isso com isso. Isso com isso vai me dar zero, portanto essa molécula é uma molécula do tipo apolar, certo? A segunda é o seguinte, ó, delta menos, delta mais e delta mais. Veja que eu tenho um deslocamento de elétrons, ou tenho um deslocamento nesse sentido dos elétrons. Então, ó, nesse sentido dos elétrons, eu tenho uma terceira força nessa região. Portanto, aqui minha força resultante é diferente de zero. Neste caso, é uma molécula polar, certo? E aí, ó, nós temos para o BF3 apolar, nós temos para o Cl2 apolar e nós temos para o CCl4 apolar. Portanto, a resposta correta é essa aqui que diz que a água é uma molécula polar, correto? Vamos lá. Nosso segundo exercício ele diz aqui o seguinte, ó, dentre as moléculas abaixo, indique o tipo de geometria. Então, ó, a primeira, ela é o NH3, certo? Embora esse NH3 ele deva ser representado da seguinte forma, é um N, H, H e H. Isso aqui já foi corrigido, certo? Então, esse aqui tem uma geometria do tipo piramidal, certo? CCl4, uma geometria do tipo tetraédrica. CS2, uma geometria do tipo linear. Cl2, uma geometria do tipo linear. E o H2O, uma geometria aqui, ó, do tipo angular, certo? Veja só. Depois ele pede o seguinte, se nós pegarmos aqui os nossos exemplos que nós temos ali, ó, o NH3, certo? Ó, NH3, beleza? Ele pede que você indique se essa molécula é polar ou apolar, certo? Então, se nós observarmos que esse nitrogênio, ele é um delta menos, né? Ó, isso aqui não é mais, é um delta menos. Isso aqui vai ser um delta mais, delta mais e delta mais. Veja que eu tenho elétrons livres, portanto, eu tenho uma força bem interessante aqui em cima. Isso aqui vai ser uma força diferente de zero, portanto, é uma molécula polar, certo? O nosso segundo exemplo é o CCl4, que é o mesmo exemplo que nós tínhamos aqui anteriormente, ó, que é o CCl4, certo? Então, ó, esse CCl4, ó, se nós representarmos ele aqui novamente, nós teremos o C, aí aqui, ó, Cl, Cl, Cl e Cl, beleza? Veja que esse cara aqui, ele é um delta menos, delta menos, delta menos e delta menos, certo? Esse delta menos aqui, você pensa em fazer um 8 e não termina, certo? Então, cada vez eu vou fazendo de um jeito aqui. Então, e esse aqui é um delta mais. Portanto, nós teremos
esse elétron deslocando-se para o cloro, esse para o cloro, esse para o cloro e esse para o cloro. Essa ligação é igual a essa, igual a essa, igual a essa. Portanto, aqui é igual a zero. Molécula apolar. Beleza? O nosso terceiro exemplo vai ser, então, o CS2, que é a mesma coisa da comparação lá do CO2 que a gente fez aqui inicialmente. Veja só, aqui ele é um delta menos, aqui é um delta menos, aqui é um delta mais, certo? Portanto, se a gente pegar nesse caso aqui, ó, nós teremos uma orientação nesse sentido da direita e uma orientação no sentido da esquerda. Corta isso com isso, isso aqui vai me dar uma molécula do tipo apolar, beleza? No caso da molécula linear, que é o Cl2, veja que aqui nem tem eletronegatividade, certo? Então aqui já é tudo zero, portanto aqui molécula e ligação polar. No caso da água, nós já fizemos anteriormente e nós vimos que essa água aqui, ela tem então uma polaridade, ou seja, ela é uma molécula do tipo polar, beleza? E ainda aqui, pessoal, ele pedia nesse exercício aqui o seguinte: diga o tipo de interação que ocorre. Então, no NH3, por exemplo, veja que o nitrogênio está ligado com o hidrogênio. Então, existe uma grande eletronegatividade aqui. Portanto, isso aqui nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, esse aqui é um dipolo, ligação de hidrogênio. O segundo exemplo, que era o CCl4, aqui nós temos também um dipolo, porque é polo positivo e negativo, só que ele é um dipolo fraco que nós vamos classificar de força de Van der Waals, correto? Lá no CS2, a mesma coisa, dipolo fraco, portanto aqui nós teremos força de Van der Waals. Para o Cl, é interessante nós notarmos o seguinte: embora eu não tenha eletronegatividade, pode ser que eu tenha um dipolo que é bem rápido aqui, ó, nesse sentido. Ó, esse pode ser mais eletronegativo do que esse, e esse pode ser mais eletronegativo do que esse, né? Então veja só, não tem como definir quem que é. Então aqui eu digo que eu tenho um dipolo do tipo instantâneo ou um dipolo do tipo momentâneo. E o último exemplo, que era a ligação que ocorre na água, nós temos então também uma ligação de hidrogênio, ou seja, um dipolo aqui bem forte, beleza? Ó, passando adiante aqui então, pessoal, ó, veja. Agora nós temos aqui, ó, uma questão somatória. Então, essa questão somatória, ela diz aqui o seguinte: a ligação iônica é mais forte que a ligação covalente. Correto, tanto mais forte que ela chega a arrancar um elétron ali quando faz a ligação. Nem toda molécula tetraédrica é polar, e isso é verdade, porque se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, o CH4 é uma molécula polar, ou apolar. Se nós pegarmos aqui, ó, o C, Cl, Cl, Cl e flúor, isso aqui é uma molécula polar, certinho? Mas antes de nós falarmos da somatória, pessoal, faltou uma coisinha para nós citarmos aqui anteriormente, e eu já vou citar referente aqui ao exercício anterior. Era para falar se a ligação era polar ou apolar, beleza? Então, eu vou voltar aqui, eu esqueci de comentar com vocês, mas eu comento rapidinho aqui para nós seguirmos adiante, certo? Então, veja só, ó, lá no NH3, nós temos aqui uma molécula polar. Essa ligação também é polar, então aqui é molécula e ligação polar. A próxima questão, que era o CCl4, a ligação é polar, mas a molécula é apolar, beleza? No SC dupla, certo? Nós temos ligação polar, molécula apolar. No Cl2, nós temos ligação e molécula apolar. E no caso da água, nós temos ligação e molécula polar, certo? Então, vamos anotar aqui, então, ó, ligação polar, molécula polar, ligação polar, molécula apolar, ligação polar, molécula apolar, ligação apolar, molécula apolar. Toda substância simples vai ter essa característica, ligação e molécula apolar. E no caso da água, ligação polar, molécula polar, certo? Agora nós podemos então voltar para a nossa somatória. Então nós vimos então anteriormente que a questão 01 ela era correta. A questão 02 ela é correta também, porque nem toda molécula tetraédrica é polar. Algumas podem ser apolares.
Assim como a questão 04, eu não posso definir ela como certa, porque ela fala que toda molécula tetraédrica é apolar. Polar dissolve polar, então aqui, ó, correto, 0,8. Apolar tem soma de vetores diferente de zero, é incorreto, no caso seria apolar. As interações íon-íon só ocorrem em ligações covalentes, errado, só acontecem em ligações iônicas. E na geometria trigonal, ela diz que na geometria trigonal, a força resultante ela vai ser diferente de zero devido à presença de elétrons disponíveis. Isso não vai acontecer na geometria trigonal, mas sim na tetraédrica. Portanto, isso aqui é uma questão incorreta. Então, nós temos certo aqui a 0,1, a 0,2, a 0,8, certo? Nesse caso aqui, então, nós teremos uma soma que é igual a zero. Se nós pegarmos essa outra somatória aqui, ó, nós temos uma outra somatória aqui também. Essa outra somatória diz: a ligação iônica é mais fraca que a covalente. Então, errado, ó, questão falsa. Toda molécula tetraédrica é polar, falsa. Nem toda molécula tetraédrica ela é apolar. Então, aqui é uma questão verdadeira. Polar dissolve apolar, falso. Apolar tem somas de vetores diferente de zero. Aqui é falso. Bem, deixa eu ver essa 16 anteriormente. A polar tem soma de vetores diferente de zero. Então, as duas estão aqui iguais, certo? A 32, de polo só acontece ligações covalentes. Verdadeiro aqui, certo? A trigonal aqui vai ser falsa. Portanto, aqui nós teremos apenas a 32 e a 4 aqui nós teremos 36. Beleza? Adiante, pessoal. Ó. Mais uma somatória. Toda substância simples tem ligação em molécula apolar. Exemplo 2, verdadeiro. As interações que ocorrem no metano são do tipo ligação de hidrogênio, ou não são do tipo ligação de hidrogênio, mas sim Van der Waals, verdadeira, certo? Veja que liga com hidrogênio, mas não é ligação de hidrogênio. A eletronegatividade caminha da direita para a esquerda, então se nós pegarmos, por exemplo, a tabela periódica, certo? Ó, tabela periódica, ela sai da esquerda para a direita, não direita para a esquerda, e de baixo para cima, então é uma questão incorreta. A eletronegatividade do carbono é menor que a eletronegatividade do oxigênio. Como assim menor? Não pode ser. 4A e 6A. Então, o oxigênio é mais eletronegativo. E aí a 32 fala que quando você dissolve o sal de cozinha em água, você terá então os íons sódio e o íon cloro. E aqui você vai ter o dipolo da água, certo? Ó. Então aqui você teria o dipolo da água e aqui você teria o dipolo da água. Positivo, positivo, negativo e negativo, positivo. Então isso aqui é uma questão verdadeira, certo? Ó, questão aqui verdadeira, beleza? E a última fala que a interação de polo instantâneo é mais fraca, então aqui também é verdadeiro, certo? Observando aqui a minha outra, eu tenho o seguinte. Na minha outra ela diz aqui o seguinte. Vamos pegar aqui a próxima. Aqui ela vai dizer o seguinte: toda substância simples, tem ligação em molécula polar. Então isso aqui é falso, certo? A próxima diz: as interações que ocorrem no metano não são tipo de ligação de hidrogênio, mas sim Van der Waals. Isso é verdadeiro. As ligações do hidrogênio só ocorrem quando o hidrogênio liga-se a um átomo muito mais eletronegativo, exemplo, ácido fluorídrico, verdadeiro. A eletronegatividade vai da esquerda para a direita, como nós comentamos anteriormente. A eletronegatividade do carbono é maior que a do oxigênio, isso é falso, porque ela é menor, certo? Quando o sal, nessa aqui do sal é igual a que eu comentei anteriormente, verdadeira também. E a 100, ela diz que a interação mais fraca é o dipolo instantâneo, portanto, verdadeira também, certo? Então, pegando essa avaliação aqui também, ela diz o seguinte, ó, se nós compararmos o oxigênio e o enxofre, eu posso determinar quem é o mais eletronegativo. Sim, posso. Por quê? Se eu observar que eu tenho S2P4, quer dizer que o oxigênio está na família 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se nós pegarmos aqui, ó, S2P4, quer dizer que o enxofre também está na família 1, 2, 3, 4, 5, 6. No entanto, veja que o oxigênio tem camada K, camada L. O enxofre tem KLM. Portanto, lá na tabela periódica, né, ó, quando nós chegarmos aqui, lá na família 6, não, só chegarmos aqui, ó, lá na família 6,
O oxigênio vem primeiro do que o enxofre, portanto, ele é mais eletronegativo, uma vez que a eletronegatividade também caminha nesta ordem, quando comparados esses átomos da mesma família. E o mesmo exemplo vai ser aplicado para essa segunda aqui também, só que agora no caso do flúor e aqui no caso do cloro. Veja que o cloro vai até a camada M, portanto, na tabela, quem vem primeiro é o flúor, depois o cloro, portanto, o flúor é mais eletronegativo, certo? Então, pessoal, espero que tenham compreendido. Acompanhe aí nossa página no YouTube e toda semana estaremos postando aí novidades aí sobre as áreas de Química, Física e Biologia. Então, aguardo vocês aí, até a próxima. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui tem Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte, o elétron é negativo, o núcleo do átomo, heletosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.